Paz do Senhor. Vamos começar com uma oração, né? Mais um dia de um culto da minha casa para sua casa, trazendo a mensagem do Senhor, tá? Da Igreja Pentecostal União da Fé. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento sagrado, quero te agradecer, Senhor, por mais um culto, onde nós estamos reunidos nos nossos lares, para transmitir, Senhor, para os lares dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa tocar em cada um, derramar a tua graça, a tua misericórdia, as tuas bênçãos, infinitas bênçãos sobre a vida deles. Que o Senhor venha operar, trazer o teu milagre. Que o Senhor venha abençoar cada lar, abençoar cada um em nome de Jesus. Eu não sei as necessidades dos teus filhos, mas o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um. Por isso, Pai, nós te pedimos, nós te clamamos a tua graça e a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, a palavra dessa noite, ela tá em Mateus, o capítulo o 13, né? E o verso é a partir do 24, tá? Nós vamos falar sobre a parábola do joio. Então, hoje, nessa noite, vamos transmitir a palavra e vamos pôr aqui algumas... cada modo de como agir, tá? Então, a palavra diz assim, Jesus lhe contou uma outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-o em feixes para ser queimado, e depois junte o trigo e guarde no meio do celeiro. Bom, Jesus ele estava trazendo uma palavra para falar aqui do reino do céu. O reino do céu vai só trigos bons, né? O joio não vai para o céu. Infelizmente, para a gente ir para infelizmente não, felizmente para a gente ir para o céu, a gente tem que ser uma boa semente, nós temos que ser o trigo para a gente ser colhido e levado para o céu. E aquilo que é ruim vai ser queimado, vai ser lançado fora. Então, a primeira coisa que nós devemos ser, que a gente deve pensar, que a gente deve ser boas pessoas. Ser boas sementes, plantar, crescer, ficarmos fortes, firmes, para quando chegar no dia final, no juízo final, nós irmos para um bom lugar. Porque é assim que a gente tem que desejar. A gente tem que desejar o reino do céu. Né? Tem que todo mundo tem assim, eu tenho medo de morrer, de ir pro... não sei o que. Não, a gente tem que fazer o bem, agir de forma correta para ir para o céu. Mas existe também uma outra coisa maravilhosa que eu estava olhando aqui sobre o reino também é aqui na Terra, o reino do céu. A primeira coisa que eu vejo aqui é que muitas vezes na nossa vida nós fazemos algumas coisas para que tudo dê certo na nossa vida e é normal e é natural que a gente queira e deseje isso. Só que sempre existe alguém, alguma pessoa, e a gente nem sabe nenhum motivo, nem porquê essa pessoa não se dá conosco e não gosta de ver a gente crescer e ela vai fazer de tudo para te derrubar, para destruir. Mas cabe a você. Você vai perder a noite de sono?
Você vai ficar preocupado com o que aquela pessoa vai fazer contra você? Como é que você vai agir? Primeira coisa, o fazendeiro, ele foi dormir tranquilo, ele plantou, fez a colheita, planta. Muitas vezes a gente não descansa no Senhor. Muitas vezes a gente entrega as coisas na mão de Deus, mas fica ali, naquela inquietação, naquele momento de como se não confiasse em Deus. Como se tudo a pessoa quer pelo jeito dela e não pelo que Deus quer na nossa vida. Muitas vezes o que Deus quer na nossa vida é diferente daquilo que a gente quer. Então, a palavra ela fala assim que o fazendeiro, quando ele plantou e descansou. Muitas vezes a gente não descansa no Senhor, nós ficamos agitados, perguntando, Senhor, mas será que vai dar certo? Será que vai crescer? Será que se eu fizer isso, será que não vai dar certo? Será que vai vir alguém no meio da noite? Veio alguém no meio da noite. Enquanto ele dormia, enquanto ele descansava, enquanto ele estava tranquilo, realmente veio o inimigo dele. O inimigo dele veio e plantou, junto das sementes boas dele, junto dos trigos dele, o joio. E agora? Primeiro, a gente tem que ter tranquilidade quando nós formos agirmos. Não é agir através da emoção. A gente tem que estudar. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter planejamento na nossa vida. Gente, nada vai para frente se você não tiver um planejamento, se você não estudar. E aquele fazendeiro, provavelmente ele já tinha estudado, ele já tinha ouvido falar sobre todas as plantações, ele já tinha feito várias coisas, ele já tinha pensado, né? Ele já havia plantado. Ele era um fazendeiro. Como a gente fala do reino de Deus, e se Deus é o fazendeiro, ele é o melhor e maior produtor do planeta Terra. E aí veio o inimigo e plantou o joio. Muitas vezes, na ansiedade, no desespero, nós queremos arrancar o mal pela raiz de uma forma já, agora. E aí eles falam: olha, o senhor não plantou sementes boas? Por que estão as ruins? Talvez para desesperar. Às vezes existem pessoas que vão falar assim, mas poxa vida, você não faz só fez coisas boas, por que as coisas ruins estão entrando no meio das coisas, sendo que você é uma pessoa boa? Se você é bom, por que tá acontecendo isso na sua vida? A primeira coisa, não responda de imediato. Porque toda resposta que a gente dá de imediato pode ser uma resposta que não vai te ajudar. Não, vai só prejudicar ou não vai ser uma resposta que seja boa. Primeiro, tudo que a gente tem que fazer é pensar. Tudo na nossa vida a gente tem que pensar. Tudo na nossa vida a gente tem que planejar. Ah, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Então, eu vou ter que pôr na ponta do lápis o quanto eu gasto de combustível, quanto eu gasto dentro de casa. E aí eu vou juntar um dinheirinho. Aí depois que eu juntar um dinheirinho, eu vou fazer o cálculo de quanto vai ficar. Vamos supor que a gente vai fazer um revestimento da cozinha. Então eu vou ter que ver a metragem da cozinha. Eu vou ter que ver quanto que é o preço da argamassa, qual que é o preço do meu azulejo e se vale a pena comprar o mais barato ou não parar para pensar se vai ser melhor, mas futuramente comprar então melhor, né? Vou comprar lá uma faixinha, vou comprar um revestimento bonitinho e tá ok. Como fizemos, calculamos, conseguimos, compramos, ok. Agora eu tenho que ver o preço da pessoa que vai montar. Se você sabe montar, ok, mas se você não sabe, você vai ter que pagar por alguém. Ah, compensa pagar por dia? Compensa pagar por semana? Ou compensa mais fechar um pacote? Então, a nossa vida tudo tem que ser planejada e tudo tem que ser colocado no lápis e no papel e ver o que é melhor para nós. Não é só fazer através da emoção, no calor da emoção. Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas erradas, acaba acontecendo coisas erradas na nossa vida, porque a gente vai muito pelo calor da emoção.
Ai, porque fulano tá fazendo isso, eu vou fazer. Não é porque fulano tá dando certo que significa que vai dar certo pra você. Você tem que sentar, você tem que orar, pedir a Deus uma direção. E se você colocar nos planos de Deus, colocar na mão de Deus, tudo vai dar certo. Agora, se você for fazer sem planejamento, sem estrutura e sem questionar a Deus, falar: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor acha? Me ajuda, ora, clama a Deus. Aí depois, assim, essa parábola. Então, quando falaram isso para o fazendeiro, ele falou assim: Ah, mas não foi eu, foi o inimigo, né? Tem pessoas que falam assim, mas o inimigo fez isso, eu vou dobrar o joelho no chão para que ele pague. Ah, o inimigo fez isso, eu vou lá tirar minha satisfação, vou falar com ele agora, vou falar que quem é ele para fazer isso comigo. Ah, porque se alguém me dá um tapa na minha cara, eu devolvo o tapa de volta. E às vezes o calor da raiva, da ira, tira a sua paz, tira o seu sossego e você não vai em diante. É como se você colocasse um veneno ali, um copo de veneno, toma, e quem vai morrer é você, não vai ser o inimigo. E muitas vezes briga, discussão, contenda não adianta nada. E olha a lucidez, já que é Deus, ele é um ser lúcido. Nós também somos ser lúcido. Ele nos dotou com isso. Porque quando ele criou um homem, ele criou a imagem e a semelhança dele. E nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Então, ele olha, ele. Não, não, foi o inimigo, ele plantou. E aí, olha só. Às vezes a pessoa vai falar assim: ah, mas se ele fez isso, e agora como que vai agir? Vamos pegar esse joio, vamos tirar? Por isso que a gente tem que ter sensatez em tudo que a gente for fazer. Ele olha e fala: não, deixa o joio crescer junto com o trigo. Não tem problema, deixa crescer. Por quê? Porque se você tirar agora, você pode, junto com a hora de tirar o joio, você vai tirar junto o trigo bom. Quantas vezes nós não agimos com impulsividade, com não paramos para pensar e agimos sem pensar e acabamos arrancando até as coisas boas da nossa vida porque nós estávamos cansados, porque nós estávamos pensando assim, não, eu vou fazer isso agora, é já. E esse agora, esse já não era o momento, né? Então, irmãos, eu aconselho a cada um nessa noite a ler essa palavra e sim, sabe, nessa palavra, sempre, quando for fazer alguma coisa na sua vida, ore, clame ao Senhor, vê o que é melhor e sempre com planejamento. Sempre, tudo na nossa vida a gente tem que parar, tem que pensar, tem que estudar. Então, o fazendeiro estudou e ele sabia muito bem que se arrancasse com o joio, os trigos, as coisas boas também iam embora, o trigo bom ia embora. Tá? Às vezes, como igreja, existem pessoas boas e pessoas ruins que vão na igreja, mas nossa, existem pessoas ruins que vão pra igreja? Existe. Sim, no mundo tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Existe todos os tipos de pessoas que vão para a igreja. E muitas vezes a ruim, ela quer mudar, às vezes ela quer mudar a história dela, ela quer melhorar, ela não sabe se vai melhorar. Bom, existe o bom e existe o ruim. Mas Deus não quer que tire o ruim. Ele quer que continue. Porque quando chegar o momento, quando chegar no final, quando chegar lá, ele vai separar os bons, vão ficar armazenado no celeiro com o pai. E o ruim vai ser queimado, vai ser jogado fora, vai ser destruído. Então, amados, pense da seguinte forma, vamos pensar da seguinte maneira: tenha calma e tranquilidade. É o mais importante, não se desesperem. O desespero, a angústia nos leva para as coisas que nos acaba nos machucando, acaba nos ferindo, acaba nos angustiando. Então, às vezes, nem tudo que a gente pensa que ai, faz na. Ai,
tudo que é corrido, tudo que é na correria, acaba sendo ruim. Se eu faço as coisas na correria, vamos supor que eu vou fazer uma comida, e eu faço na correria, eu posso queimar alguma coisa. Então, se eu fazer, eu tenho que fazer com calma, com tranquilidade, para que tudo dê certo, para que as coisas dê certo. Então, assim que a gente tem que agir, assim que dessa maneira que a gente tem que ter, né? Ter essa tranquilidade. Porque às vezes acaba ah, na correria, na pressa, na ansiedade, nós podemos destruir os nossos próprios frutos, os nossos próprios frutos, a gente pode destruir a nossa vida por causa da correria. Então, calma, fique tranquilos, fique calmos, que Deus ele vai agir, que Deus ele vai operar. Tenha calma, tenha paciência. Tudo na vida a gente tem que ter essa paciência, tem que ter essa calma, tem que ter tranquilidade, tem que ter planejamento, tem que ter oração. E aí ele fala, quando chegar no final, o bom fica e o ruim sai. Amados, hoje eu deixo essa mensagem para você. Se existe alguma coisa ruim na sua vida que esteja te atrapalhando, em vez de você tentar arrancar fora, primeiro você vai orar, você vai clamar ao Senhor e vai dizer assim: Senhor, me ajuda, me dê uma direção. O que é melhor para me fazer agora? O que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Qual forma que eu vou fazer? E o Senhor, ele vai te orientar, porque Deus nos orienta. Amados, a orientação de Deus é muito melhor do que a nossa orientação. Vocês não têm ideia de como Deus, ele é perfeito. Então, se a gente agir conforme o que Deus quer, a perfeição dele, nossa, tudo dá certo na nossa vida. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é um pai bondoso, pai maravilhoso. Ele sabe o que é melhor para você. Então, não age com a impulsividade. Fala assim, às vezes você está passando por um momento na sua vida que tá ruim, que lá na frente vai ficar bom. E você tá desesperado, tá sofrendo, angustiado, antes de saber, você nem sabe como que vai ser o final. Mas você já tá sofrendo, já tá se angustiando antes do tempo. E isso é natural, o ser humano ser assim, mas não andeis ansioso pelo dia do amanhã. Você não sabe. Você nem sabe se vai acordar, né? A palavra de Deus fala isso. Não estou dizendo que a gente tem que pensar assim, mas eu tô querendo. Perdão. Mas eu tô querendo dizer que muitas vezes nós sofremos por algo que aconteceu e talvez nem vai acontecer. Tenha calma, tenha fé, tenha tranquilidade, respire fundo, que tudo vai passar. Tudo nessa vida passa. Creia em Deus, confia nele, planeje as suas coisas. Tudo que você for fazer, faça com planejamento, faça com tranquilidade. Porque às vezes a gente faz na pressa e a maior inimiga da perfeição é a pressa. Então, fique tranquilo, fique na paz do Senhor e lembre-se dessa palavra. Lá na frente Deus vai estar conosco, nós vamos ir para o céu e nós vamos, pessoas boas, maravilhosas, vamos estar lá. Então, calma, paciência, tranquilidade. Agora, se você for fazer alguma coisa na sua vida agora, e se você tem um plano para fazer, se tem alguma coisa para começar, lembre-se, tudo na vida da gente tem que ter planejamento. Sim, 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 sim. Tudo na vida tem que ter planejamento. Nada a gente tem que fazer correndo na pressa. É como se você fosse assim, eu vou vender um bolo. Ok, bolo de pote.
você vai ter que primeiro ver qual que é o valor dos potes. Compensa mais comprar no atacado, no varejo? Qual que é o valor da farinha? Qual que é o valor do fermento? Qual que é o valor? Amados, qual que é o valor do gás? Qual que é o valor da sua mão de obra? Qual que é o valor do recheio? O valor da cobertura? Soma tudo isso, faz cálculo. Calcula tudo. Você vai multiplicar quanto que você quer receber. Que você tem que vender. Você tem que pagar aquele pote e comprar outro pote. Vamos supor, comprar um outro, como se fosse comprar um outro bolo. Eu não sei de contabilidade, tá? Eu não sei se é assim. Eu tô só supondo. Ok, fiz a soma, tô tranquila, tô em paz. Aonde que vende mais? Aonde que compra mais? Como que eu vou fazer? Como é que vai ser minha propaganda? Então, tudo isso, gente, tudo na vida da gente tem que ter planejamento. Tudo, 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 tudo na vida. E eu só tô dando alguns exemplos. Mas a primeira coisa, tenha tranquilidade. Não fique afobado, não fique desesperado, não fique ansioso. Tenha tranquilidade, tenha paz. Para dar tudo certo na sua vida, não é com guerra. Vocês estão vendo aí que o ser humano tá fazendo muita guerra, fizeram muita guerra para trazer a paz. Coisa que não tem lógica. A guerra não traz paz, só traz dor, sofrimento, angústias e pessoas inocentes sendo feridas, machucadas e mortas. Então, tudo a gente tem que fazer com tranquilidade. Nada com muito afoito. Não vai adiantar. Você vai acabar errando e depois você vai falar: Senhor, por quê? Pai, o que eu fiz para merecer? Você foi afoito. Você fez na pressa. Você não pediu uma direção de Deus. Tudo na vida. Peça uma direção e Ele vai te entregar. Amém? Gente, assim eu agradeço a rica oportunidade, vou fazer a oração final. Que a paz do Senhor esteja com todos. Todos vocês que deram a paz do Senhor, estou vendo aqui. Mas eu tô com a bateria acabando, eu não vou poder falar aqui o nome de vocês, mas eu agradeço ricamente. Curta, compartilhe, comente. Eu esqueci a bateria, é o carregador da bateria em algum lugar e meu esposo foi buscar. Mas lembre-se, tudo na vida tem que ter paz, tranquilidade e planejamento. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento sagrado eu quero te pedir a tua bênção, a tua unção sobre a vida de cada um. Que o Senhor derrama a tua graça, a tua misericórdia e encha de poder sobre a vida dos lares dos teus filhos. Ó Pai, que nós possamos ter uma boa orientação, que essa semana seja uma semana de vitória. Ó Pai, que o Senhor nos dá força, graça e misericórdia. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha abençoar todos os lares, em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Senhor esteja com todos. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.